pessoal, esse é o Anderson Anaia Entrevista, que é o nosso quadro aqui de entrevistas para o Vindouro portal www.anaia.com.br, onde fazemos jornalismo informativo de alta qualidade e relevância. Porque o jornalismo que não serve à sociedade é um jornalismo que é obsoleto, que não cumpre propósito nenhum. E continuando aqui a saga da primeira temporada do quadro, eu estou trazendo aqui o Dr. Wagner Moneda Tellini, correto? Isso, exatamente. Ele é o atual coordenador do curso de medicina da Unifev. Ele é doutor em patologia, mestre em fisiopatologia médica, pneumologista, graduado em medicina em Botucatu, na Unesp. Botucatu. O senhor é médico há quanto tempo já? Eu sou médico, me formei em 2005. Temos aí quase 20 anos de profissão. E hoje nós vamos falar aqui com o Dr. Wagner um pouco sobre o futuro da medicina, falar e discorrer sobre algumas particularidades do curso de medicina aqui de Votuporanga, que é um curso que ele movimenta muito a sociedade, movimenta até a economia local. A gente sabe que, não fazendo juízo de valor, nenhum curso é melhor do que o outro, mas a medicina tem algumas particularidades. E vamos falar um pouco sobre o PPL, que muita gente tem curiosidade sobre essa questão. Doutor, muito obrigado. Te agradeço. Eu que agradeço aí pela sua disponibilidade aqui numa segunda-feira de manhã. Vamos falar um pouco sobre medicina. Combinado. Fala um pouco, se apresente um pouco para o pessoal. Ok. Bom, então, eu comecei a medicina no ano de 2000, né? O curso de medicina tem duração de 6 anos, né? Então, eu estudei do ano de 2000 ao ano de 2005 completo. Eu fui até Botucatu, né? Eu estudei na Faculdade de Medicina de Botucatu, que é um curso da Unesp, da Universidade Paulista, né? E lá eu fiquei por 13 anos. Lá eu concluí a minha graduação médica, me formei clínico geral. Depois eu fiz a residência de clínica médica, que é a base geral para qualquer especialização da área clínica. Fiz a residência de pneumologia, que é a minha área de atuação desde então. Desde então eu ensino, eu pesquiso e eu atendo pacientes com doenças respiratórias. Eu pratico a pneumologia. Meu mestrado, meu doutorado, minha pós-graduação voltada para a área acadêmica é destinada ao estudo da patologia das doenças respiratórias. Sempre gostei muito de tentar entender os mecanismos de adoecimento do tecido respiratório, a maneira como os agentes agressores invadem o pulmão e provocam ali alterações inflamatórias e a maneira como nós podemos repará-las. Então, minha trajetória é mais ou menos essa, dentro de uma profissão que eu me dedico há bastante tempo e me encanto por ela há mais tempo, né? Eu decidi fazer a medicina no ensino médio, né? Mas os pais e os outros familiares dizem que eu já tinha uma certa aptidão para poder cuidar de gente, me interessava com o que estava acontecendo com as pessoas no âmbito da saúde delas, já desde criancinha. Então, acho que já tinha uma certa vocação. O curso de medicina hoje é um curso que ainda é bastante procurado. Na época em que eu fiz o concurso, né, o vestibular para medicina, a relação candidato-vaga era de 130 candidatos por vaga. Hoje ela ainda oscila em torno de 100 a 150 candidatos por vaga nas grandes instituições de renome, né? Então nós dizemos que o curso de medicina ainda é um curso bastante procurado. Tem um aparato social muito grande. Sim, ainda tem. Houve um aumento do número de vagas expressivo. Quando nós dizemos isso, por tudo que já foi veiculado sobre a política que implementou essas novas vagas, a política do Mais Médicos, a população foi bombardeada com informações de que esses cursos só cresceram no âmbito do ensino privado. Não é bem assim. Lógico que houve uma derrocada de abertura de instituições privadas e atualmente isso segue com pouca regulação ou uma regulação que não é totalmente eficiente,
Mas, de qualquer forma, houve uma abertura de vagas em instituições públicas também, especialmente instituições estaduais, e agora segue um ritmo de abertura de novas vagas em instituições federais. E mesmo com essa abertura de novas vagas, nós temos aí relações candidato-vaga em concursos de vestibular para essas instituições de renome, de ensino público, entre 100 e 150 candidatos disputando cada vaga. Mesmo com a política de cotas, mesmo dentro da política de cotas, a disputa é acirrada entre os alunos cotistas, então podemos dizer que é um curso ainda bastante procurado. E quando nós olhamos para o perfil do egresso, né, o que esse aluno que termina o curso e se forma médico clínico geral vai encontrar de cenário de trabalho, nós dizemos que ainda há demanda. Nós temos grandes centros supersaturados, nós temos centros menores, cidades de médio porte saturadas, mas ainda com condição de competitividade para o aluno que se forma bem, para o egresso que sai bem formado, que se aplica ao longo da sua graduação, em seus estudos, mas nas cidades de pequeno porte, na região centro-oeste, já temos demanda ainda reprimida por cuidado, especialmente na atenção primária. A população nossa ainda é carente de medicina, ainda é carente do profissional médico. Quando você sai da região centro-oeste e vai para as regiões norte e nordeste, e a gente tem, então, uma demanda de profissional médico muito maior. E aí não é só nas pequenas cidades. Até nos grandes centros, a demanda por profissional médico ainda é enorme, na atenção primária e até nas especialidades. Doutor, como você vê que já tem 2 décadas de medicina, enquanto aluno e agora também na prática o senhor clinica e no caso agora o senhor é docente, o que o senhor tem reparado como as mudanças? Isso na verdade é uma pergunta mais para a medicina, mas acaba descambando para todos os cursos. Mas o que modificou-se muito nos perfis dos alunos de antigamente, dos médicos de antigamente, para o mais contemporâneo? Tá. Bom, o curso de medicina, ele sempre ofereceu um desafio muito grande relacionado ao conteúdo programático. O conteúdo a ser oferecido ao longo de 6 anos, ele é muito grande. O curso parece longo, né? É o curso mais longo de graduação que nós temos no país, são 6 anos. De qualquer forma, o conteúdo médico que precisa ser aprendido pelo médico clínico generalista para se formar é extenso e ele é progressivo. Então, a quantidade de tempo acaba sendo pequena. De qualquer forma, não tem como exigir que um aluno fique mais de 6 anos cursando a sua graduação, sem exercer qualquer aptidão profissional e ter reconhecimento profissional e até reconhecimento financeiro. Isso não é sustentável. Então, equacionar essa necessidade de tempo com a necessidade da formação e a necessidade de formação com conteúdo suficiente tem demandado muita mudança na matriz curricular do curso. Em 2014, as diretrizes curriculares modificaram de uma forma bastante intensa para tentar atender a esse problema. Explique-nos melhor. E aí houve uma priorização do conhecimento necessário para a formação médica imediata. Então, de todo o conteúdo médico que é crescente na ciência médica, que não para, o que o médico precisa saber para ser um bom clínico generalista? Para ter conhecimentos e habilidades, competências suficientes para ter uma boa atuação profissional
naquele ambiente em que ele vai trabalhar no início da sua carreira. Então, toda a diretriz curricular começou a ser desenhada com esse propósito. Ela vai passar por uma nova revisão do final desse ano para o começo do ano que vem e provavelmente ela vai tentar inserir o profissional médico no mercado de trabalho mais precocemente. Tentar inserir o profissional médico no mercado de trabalho já na sua transição de graduação para egresso, ou seja, no finalzinho da sua formação médica, do término do seu curso, para o início da sua carreira. Sempre tentando priorizar a transmissão de conhecimento necessário para a aplicação imediata e tentando também despertar no médico o estímulo para que ele nunca pare de aprender, já que vai haver uma priorização de conteúdo, mas que ele não interrompa os seus estudos, já que o conteúdo é suficiente para aquele momento, mas ao longo da sua carreira ele vai demandar mais aprendizagem. O senhor vê isso como melhor, pior ou não necessariamente nenhum dos dois? Eu acredito que é adequado, é sustentável. É complicado você tentar oferecer formação erudita, aquela formação rebuscada de conhecimento científico, tecnológico, tentando formar um médico sabedor de todo o conhecimento médico do planeta, mas que não tem boa aptidão para atuar em sala de emergência, atendendo pacientes em serviço de pronto-socorro, fazendo bom atendimento junto com a equipe de saúde nos postos de saúde, o que a gente chama de atenção primária. Então, não adianta formar um médico erudito e pouco prático. Então, priorizar o conteúdo que vai ser transmitido é sustentável, é necessário, desde que haja a premissa de que esse profissional não vai parar de estudar, de que ele não vai se contentar com esse conhecimento mediano, de que ele vai sempre procurar educação permanente e vai ser apto a se educar, apto a buscar esse conhecimento. Doutor, muito embora essa não seja a sua linha de especialidade, mas como pegando este gancho que o senhor disse sobre as modificações das grades curriculares, eu, embora seja das áreas da comunicação, hoje também tenho, estava dizendo que o senhor também tem algumas formações na área da saúde, a gente também observa mudanças lá, né? Sim. Mas uma coisa que eu observei, e eu acredito que seja a dúvida da audiência também, é o seguinte: a gente tem visto novas especialidades médicas ou especialidades médicas que não são tão conhecidas do grande público. Eu vou colocar algumas aqui como algumas coisas relativamente novas. A medicina do esporte tem crescido um pouco, Sim. a nutrologia, né, cresceu muito, e está se falando muito, uma coisa que eu vou entrevistar o Ricardo, que ele é o professor da fisioterapia aqui, e ele é um grande militante, além de ser meu amigo, militante da gerontologia. Sim. Sabemos que haverá uma alteração na pirâmide etária daqui a alguns anos, e está tendo muito agora médicos e outros profissionais da saúde se especializando em geriatria, gerontologia e medicina integrativa. Isso é uma coisa que as faculdades, no curso de medicina, já está se trabalhando também. E o que o senhor prospecta de intervenção médica para isso? Que a gente sabe que isso vai ser uma coisa que vai modificar as políticas públicas do mundo, na verdade. Sim. Os cursos de medicina, eles precisam se atentar para essa dinâmica populacional, para continuar atendendo as demandas de saúde. A minha formação 20 anos atrás foi basicamente curativa, né? Aprender a diagnosticar doenças e tratá-las quando elas acontecem. Hoje nós sabemos que esse tipo de socorro, ele é tardio, e a medicina preventiva, as ações de prevenção de doenças, as ações de promoção de saúde, elas são prioritárias, né? Então todo o currículo médico precisa ser inovado nesse sentido. O curso de medicina nosso, ele está entrando na sua 13ª turma, ele tem então um pouco mais de uma década de duração. Tem 12 turmas formadas. Ele tem 12 turmas em andamento, sendo que 7 delas já foram formadas. E nós buscamos esse currículo integrativo. Então nós tentamos oferecer formação integrativa e humanística. Então, o médico precisa se entender como um profissional cuidador de saúde, muito mais do que cuidador de doenças.
ele precisa cuidar do paciente ao invés de cuidar das doenças que o paciente tem. Além de cuidar do paciente, ele precisa tentar cuidar desse paciente antes de adoecer, preferencialmente. Óbvio que em condições de adoecimento, precisamos formar e formamos um médico apto a diagnosticar e tratar. Mas ele precisa estar apto a reconhecer condições de risco, condições de vulnerabilidade, atuar no âmbito da saúde, tanto individual quanto coletiva, tentando minimizar essas situações de risco, de vulnerabilidade, promover políticas de saúde coletiva, muitas delas políticas de saúde pública. Ele precisa estar apto para isso. O curso de medicina da Unifev tem atenção especial a essa formação humanística, integrativa, formando profissionais com capacidade de atuar no âmbito individual e coletivo, não só para tratar doenças, mas para tratar o paciente, tentando, antes de tudo, promover saúde e prevenir doenças. Isso é uma questão que o senhor tem visto, que a medicina ela está se atentando a essa demanda social. Sim. Os empreendedoristas da profissão médica, eles acreditam que nós não conhecemos as áreas, as especialidades médicas que surgirão nos próximos 30 anos. 30 anos. Porque realmente a atenção do médico para as ações de promoção de saúde, elas são relativamente recentes. O médico sempre esteve muito ligado à cura. A prevenção de doenças é demanda reconhecida, pensando na saúde pública do país, para ter uma fundamentação há 40 anos ou mais, mas a promoção de saúde tem sido mais valorizada na última década. E é dentro dessas demandas de promoção de saúde que estão surgindo e vão surgir mais novas especialidades médicas, né? Então, nós, mais uma vez, ficamos com uma imagem deturpada por conta de informações deletérias que são bombardeadas sobre a medicina antidade, sobre a demandada de novos profissionais médicos que vão para o mercado estético, mas... O senhor vê isso como um problema? Eu acho que, na verdade... uso de estética. Na verdade, vamos pensar que há uma atenção especial. Eu tento sempre olhar para o lado bom que motivou algum movimento. Dificilmente algum movimento é desencadeado por ação oportunista. As ações oportunistas, elas surgem como desdobramento, como colateral. Mas os movimentos, em geral, vêm por necessidades de mudança boa, né? Mudança para melhor. Então, se há um desdobramento dessa, e muito profissional médico enveredando para essa parte estética, eu tento enxergar por que isso aconteceu. Na verdade, é porque o profissional médico ele começou a dar mais atenção na última década para a promoção de saúde, porque isso é prioritário em relação à prevenção de doenças e muito prioritário em relação à recuperação da saúde, à cura. Então, promover saúde é sempre a melhor iniciativa médica. Então, as ações de promoção, elas vão criando o conceito do autocuidado. O paciente que tem um profissional da saúde, vamos pensar então no profissional médico, né, que é a temática da nossa conversa. O paciente que tem um profissional médico, a pessoa que tem um profissional médico, que desperta nessa pessoa o interesse pelo autocuidado, essa pessoa naturalmente vai querer se sentir bem. Ela precisa ser orientada quanto a isso. Que para ela se sentir bem, ela precisa ter a questão estética bem organizada, mas ela precisa também ter o seu funcionamento equilibrado. Se ela for bem orientada, ela vai fazer boas escolhas. Ela vai procurar bons profissionais para cuidar da sua saúde interna e ela vai procurar naturalmente bons profissionais para cuidar da sua estética, que é relevante também
é importante para se sentir bem, é parte do autocuidado. E aí, naturalmente, o mercado se regula, os bons profissionais vão ficando. Né? Até porque o que eu ia comentar, né? Eu faço ciências sociais também, sociologia. Isso às vezes também nada mais é do que uma resposta de uma sociedade nova, que é mais vaidosa, de repente. Sim, sim. Não podemos negar isso, né? Não. E essa vaidade, se ela surgiu como algum desdobramento de alguma mudança social, e eu acredito que a promoção de saúde, ela é muito enfática nessa geração atual. Eu acho que a geração atual se preocupa em não ter que prevenir doença. Ela se preocupa em conservar-se saudável. Eu acho que essa é a grande diferença entre prevenir doença e promover saúde. Ao invés de prevenir adoecimento, não deixar situações de risco acontecerem. Promover-se saudável, Doutor, manter-se saudável. Desculpe, pensando mais ainda, abordando indo mais a fundo nessa questão de medicina preventiva, né? O senhor acha que, apesar de é meio que chovendo no molhado que eu iria lhe perguntar, mas o senhor acha que se tiver uma ênfase maior, não necessariamente no curso da medicina, mas para o futuro da medicina, isso vai ter um impacto positivo na saúde pública? Eu acho que medicina preventiva é algo que é tão essencial quanto ter um bom recurso, uma boa estrutura de cuidado, né? Então, assim como é importante ter em cada cidade serviço público de pronto atendimento suficiente para receber todas as emergências e urgências que podem prejudicar a saúde, assim como um convênio médico precisa ter médicos suficientes para atender todos os seus conveniados quando eles adoecem, assim como isso é premissa de qualidade, ter condições de prevenção de doença em situações de risco e vulnerabilidade hoje tem que ser considerado premissa. Então, assim como é importante ter uma UPA que consiga atender a população da cidade, esse município precisa ter também uma sala de vacinas que seja suficiente para todos que manifestarem o interesse, conforme a orientação, de se cuidarem e prevenirem certos agravos se estiverem em situações de risco. Então, a prevenção de doença é premissa da saúde coletiva hoje. Isso não tem como faltar. Se não houver uma estratégia de prevenção de doença cardiovascular num certo município, isso é tão grave como não ter cardiologistas para cuidar de pessoas que infartam. Tão grave. Tão grave quanto. Então, prevenção hoje é premissa. Hoje é premissa. Isso é algo que nós tentamos inserir na formação, ao longo da formação dos nossos alunos. Eles precisam entender que, à medida que eles tratam um paciente que teve uma moléstia crônica, por exemplo, AVC, um derrame cerebral, enquanto ele está tratando aquele acontecimento do paciente, ele precisa pensar, além de tratar o que já aconteceu, ele precisa pensar por que aconteceu aquilo na saúde, impactando a saúde daquele indivíduo, e precisa pensar quantos são os demais pares desse indivíduo que estão expostos. Então, isso é preocupação constante. A cada doença ensinada no nosso curso, e isso deveria ser rotina de todos os cursos médicos do país, a cada doença ensinada, a cada doença em que nós ensinamos como diagnosticar e tratar, nós precisamos ensinar como prevenir. Prevenir uma nova doença, uma recorrência dessa doença no indivíduo e prevenir novos acontecimentos no entorno. Ou seja, o médico contemporâneo tem que ter uma visão mais macro do que micro. Com toda certeza. Ele precisa olhar para o futuro, não só tratando esse paciente, dando condições à sua recuperação,
mas ele precisa ter ações preventivas para evitar a recorrência daquele agravo, tanto no âmbito individual quanto no âmbito coletivo. Isso é algo que ficava, décadas atrás, muito confundido com política pública de saúde. E são âmbitos diferentes. Quando eu falo atendimento no âmbito coletivo, não significa necessariamente instituir um projeto, uma política pública de saúde. Significa pensar além do indivíduo que você está cuidando. Pensar neste indivíduo, pensar em recuperá-lo, pensar em prevenir recorrência daquela doença, daquele agravo, e pensar no entorno desse indivíduo, na sua comunidade. O que está acontecendo ali motivando que essas pessoas adoeçam? O que eu posso fazer para as pessoas que ainda não adoeceram não terem esse mesmo destino que o paciente que eu estou tratando? Isso é pensamento integrativo, humanístico e coletivo. Isso é premissa. Desenvolver ações preventivas enquanto desenvolve ações curativas é obrigação médica. Nós tentamos inserir essa competência ao longo da formação dos nossos alunos, ao longo dos nossos 6 anos, desde os primeiros períodos do curso. Isso faz com que eles comecem a buscar mais especialidades dentro da saúde preventiva. Nós temos alunos, especialmente das primeiras turmas, que perceberam vocação para gestão médica e atualmente têm ótimos cargos de gestão, tanto gestão de políticas públicas de saúde quanto atuação na saúde suplementar, fazendo excelentes projetos, tendo resultados bastante exitosos na mudança de políticas de saúde, até políticas públicas de saúde. Isso é algo muito importante. O médico que pretende escolher essa profissão hoje, pessoa que se desperta para essa vocação e decide entrar na escola médica hoje, ao fazer o seu curso ao longo dos seus 6 primeiros anos, ele precisa ter isso reconhecido como necessário. Atender o indivíduo não só para curar, atender o indivíduo para curar, prevenir que esse agravo recorra e olhar no seu entorno e tentar desenvolver ações coletivas. Eu acho que o médico que faz isso hoje, ele se diferencia. Mais do que diferencia, porque penso que isso todos têm que fazer, né? É o básico. Mas ele é reconhecido. Eu acho que é muito fácil para a população reconhecer o bom médico quando ele presta esse tipo de atenção à população. E aquela visão mais mecanicista e robótica do médico, ela tem caído por terra. Então. Tem. Eu acredito que há a necessidade daquele médico ultra especialista, aquele médico que se especializa em técnicas cirúrgicas de alta complexidade, aquele médico que se especializa na realização e interpretação de exames de alta complexidade. Nós não podemos entender a medicina como algo atrófico, a gente tem que entender a medicina como uma ciência voltada à vida e que tem produção crescente. Então sempre vai ser necessário aquele ultra especialista que acaba dedicando a sua vida profissional à atuação mais pontual. Aquele cirurgião que se especializa em certa técnica que só ele e poucos outros sabem fazer tão bem e que vão cuidar dos pacientes exclusivamente nesse ponto do plano de tratamento. Profissionais que se dedicam a ter ações pontuais durante o diagnóstico do paciente, sabendo fazer, interpretar exames de alta tecnologia, de alta complexidade. Esses profissionais sempre vão ser necessários, sim. Mesmo esses profissionais, ao longo do início da sua carreira, vão precisar cuidar de paciente de uma forma mais integrativa, né? Então, é parte da formação básica, ações de prevenção de doença, tanto no âmbito individual quanto no âmbito coletivo. Uma pergunta, doutor, embora não seja a sua especialidade, mas vocês ofertam um curso de medicina, eu sou coordenador, obviamente eu queria fazer uma pergunta, uma coisa que vai ser uma dúvida de muitos, eu tenho certeza, que é, eu sou das ciências sociais também, estudamos o coletivo, né, o ser humano enquanto coletivo, dentro de uma das minhas linhas de formação,
Sabemos que a sociedade está passando por um momento de transição e todas as profissões, nós estamos aqui na frente de um médico para falar sobre medicina e o curso, então eu queria saber sobre isso. Estamos num momento de transição social e sabemos que a depressão e a ansiedade já está se tornando uma questão de epidêmico já. Acho que até mais ansiedade, não sou especialista. Psicólogo nós teremos aqui em outro episódio. Mas os cursos de medicina, ou no curso de medicina daqui, estão atentos a essa modificação? Porque sabemos que o mundo vai demandar de muitos psicólogos e psiquiatras. Sim. Quando nós partimos da premissa da formação médica integrativa e humanista, dentro desse termo humanista, e dentro da terminologia integrativa, nós entendemos, então, o cuidado integral à saúde. Então, quando eu falo curar, prevenir recorrência e tentar promover ações de prevenção no âmbito coletivo, eu não me refiro só à saúde física. A saúde mental tem que ser parte integrante de todo cuidado médico. Então, isso é algo que nós nos preocupamos bastante em tentar deixar o aluno atento e oferecer subsídios para sua formação. À medida que você cuida de um paciente que chega com dor por cólica renal, pedra nos rins, litíase renal, essa dor ela está provocando sofrimento físico, mas está provocando sofrimento psíquico também. Então, atender a saúde mental vai muito além, e isso precisa ser despertado no aluno de medicina, vai muito além de atender as condições psíquicas, que essas são crescentes, de fato. Muitas vezes, entretanto, a saúde mental ela tem que ser considerada até nas condições em que o paciente procura por adoecimento da sua estrutura física. A dor não pode ser tratada única e exclusivamente como decorrência de uma pedra obstruindo o rim, nesse exemplo que eu dei. Isso está gerando ansiedade, isso está gerando outros tipos de desconforto psíquico. O médico precisa estar atento para todos esses desdobramentos e tratá-los, assim como ele vai tratar a dor, assim como ele vai procurar uma forma de remover a pedra que está obstruindo aquele rim. Então, quando nós falamos em formação humanística e formação integrativa, o cuidado à saúde mental já fica embutido nessa premissa. E aí, quando nós falamos, então, em formar profissionais capazes de atender os agravos à saúde mental, esses, sim, estão cada vez mais perceptíveis. Eu acho que a prevalência dos transtornos mentais ela foi ocultada por muito tempo, porque a prevalência de agravos físicos que acometiam a saúde e levavam à morte era uma demanda explícita e uma demanda que gritava aos olhos. Então, se nós formos pensar na saúde pública de 100 anos atrás no Brasil, a saúde pública era dedicada a combater a cólera. As pessoas morriam agudamente e, de repente, metade de uma população portuária morria de cólera. Essa era a atenção prioritária. Partindo de um princípio que nós precisamos escolher o que cuidar primeiro. À medida que 100 anos de medicina se passaram, à medida que temos um SUS com 40 anos extremamente amadurecido, nós temos ações de promoção de saúde e prevenção de doença mais estruturadas. As pessoas não morrem mais de cólera. As pessoas adoecem de tuberculose, mas não morrem mais de tuberculose como morriam há 50 anos atrás. As pessoas têm acesso público a vacinas contra a gripe, vacinas contra a pneumonia, e a taxa de mortalidade diminuiu em 100 vezes. Isso abre espaço a cuidar do paciente de uma forma mais integrada. Eu acho que este movimento
em que a saúde mental ganha espaço para ser cuidada, porque outros agravos agudos da saúde física tiveram a sua prevalência controlada. Eu acho que esse movimento, então, de facilitação do cuidado da saúde mental, em consonância com o movimento geracional de priorizar o autocuidado, de querer cuidar da sua saúde, eu acho que levaram a um ponto bastante positivo, em que a saúde mental da população se mostrou. E, infelizmente, mostrou que não está boa. É um problema a ser resolvido, né? Então, o profissional que vai se formar nessa próxima década, nessas próximas 2 décadas, então, a pessoa que pretende ingressar no curso de medicina nesse período, ela tem que ser convidada a pensar em se especializar ao cuidado da saúde mental. Essa demanda, ela tem extrema prevalência e aí não é regional. Não é da nossa região mais centro-oeste do que sudeste, não é do país, é um fenômeno geral. Nós temos até facilitação de ações de internacionalização quando a gente fala no cuidado da saúde mental. Então, um profissional médico que pretende atuar fora do país, pretende internacionalizar seu diploma. Se ele for um profissional especializado em cuidado da saúde mental, ele provavelmente vai ter esse processo de reconhecimento internacional no país em que ele quiser emigrar, certamente mais rapidamente reconhecido, porque a demanda de cuidado aos agravos específicos da saúde mental é crescente. O transtorno de ansiedade, ele é realmente muito prevalente e é demanda que passa da hora de ser atendida, mas de qualquer forma nós temos as pessoas com abalos cognitivos impostos por transtornos da saúde mental. A maneira como essas pessoas precisam ser recuperadas, a maneira como nós podemos prevenir a recorrência desses abalos, a maneira como nós precisamos estudar o entorno para não deixar outras pessoas adoecerem dessa maneira, ações coletivas no âmbito da saúde que podem ser promovidas, a promoção da saúde para evitar fatores de risco à saúde mental, especializar-se nesse âmbito é provavelmente o que vai polarizar a medicina nos próximos 20 anos. Então, podemos dizer, então, que para o futuro vindouro aluno da medicina, as questões etárias de pirâmide de envelhecimento, saúde mental, medicina preventiva são grandes mercados promissores. São grandes mercados promissores. E por mais que é previsto uma inversão da pirâmide etária de forma extrema, com uma estrutura etária predominantemente idosa, dizem que já é para 2030. Né? Deixar para cuidar da saúde aos 60 a mais não é o melhor momento de promover saúde. Vai ser um bom momento para prevenir doenças, mas ao longo de 6 décadas de vida, muitos fatores de risco e condições de vulnerabilidade já passaram pelo ser humano e pelo seu coletivo. Então, quando nós falamos em atender uma população que está envelhecendo e vai envelhecer, significa cuidar também dos jovens. Então, acho que isso é interessante porque senão a pessoa pensa assim, olha, então eu tenho que me formar para ser geriatra. É importantíssimo também, sempre vai haver demanda, cada vez mais demanda. Mas aquele médico do esporte também precisa se preocupar na verdade, lembrar do seu... Na verdade, pensando nisso que o senhor falou agora, desculpa cortado, isso descamba para todas as profissões. O cardiologista vai cuidar do coração daquele jovem, o ortopedista vai cuidar dos ossos, é multifatorial. Né? Então, novas profissões para cuidado da melhor idade vão surgir. E essas
especialidades médicas, elas vão surgir como especialidades aptas a cuidar do idoso antes dele adoecer. Então, quando os empreendedores de profissão médica, eles provisionam essa condição de muitas especialidades surgindo que nós nem imaginamos como elas vão atuar, eu acredito que isso é provável, de fato, porque realmente é um desafio você cuidar da pessoa idosa antes dela adoecer. E a gente sabe que a biologia humana muda. Porque hoje um médico de esporte, ele cuida do paciente olhando para a performance. A performance é imediata. O que esse cuidado com relação à performance vai gerar de desdobramento naquele paciente com 60 anos? Tem muito atleta que, vamos pensar na medicina do esporte, tem muito atleta que vai conversar com o seu médico e vai debater com ele de uma forma muito racional com relação aos riscos e benefícios. E vai dizer que as dores dos 60 anos mais, pertinentes a todo atleta, dores crônicas extremamente limitantes, são colaterais que ele está disposto a comprar por alta performance atual. E o médico vai cuidar do plano de melhoramento daquele atleta dessa forma. Mas numa geração que se preocupa tanto em viver bem enquanto viver mais, será que o atleta sempre vai ter esse perfil? Será que o atleta da nova geração não vai pensar em se cuidar mais e vai encarar com mais responsabilidade o conceito da lesão no esporte? O médico do esporte está preparado para isso? Então, talvez novas especialidades dentro desse âmbito surjam para dar atenção a isso. Na pesquisa, no desenvolvimento científico e depois na assistência com base no conteúdo todo que for desenvolvido, né? Então, realmente, a medicina ela passa por mudanças, tudo olhando para promoção da saúde, entendendo que prevenção é premissa, assim como cuidar, como reparar a saúde, cuidar de doença, de doentes, né, melhor dizendo, mas no eixo da promoção eu acredito que realmente estão as novas profissões médicas. Eu acho que o profissional médico que gosta de ciência, então aquela pessoa que se torna aluno de medicina e começa a perceber vocação para pesquisa, eu aconselharia olhar com atenção especial para ações de pesquisa, com objetivos de pesquisa voltados à promoção de saúde. Seguindo mais ou menos nesse exemplo que eu dei da condição do médico do esporte na geração atual. Estamos caminhando para o final, doutor. Agora eu queria chegar naquela grande questão, que é o que as pessoas têm uma maior dúvida. O que é o PBL? PBL. Explique-nos. Vamos lá. PBL, aprendizagem baseada em problemas, é uma das muitas estratégias de metodologia ativa. Então, vamos falar primeiro de metodologia ativa de ensino. Metodologia ativa de ensino é aquela estratégia de ensino que se preocupa muito mais com o estudante, a forma como ele vai aprender, o quanto de conhecimento ele vai fixar de tudo que ele aprende e o quanto daquele conhecimento ele consegue aplicar na profissão que ele escolheu. A essência da metodologia ativa é essa: centralizar o estudo no estudante. Até então, as metodologias tradicionais, elas buscavam formas e logística para transmitir conteúdo. Então, se uma quantidade X de conteúdo precisa ser transmitida ao longo de 6 anos, nós vamos dividir X por 120 meses e o que sobrar para cada mês nós vamos desenhar em uma matriz curricular com suas disciplinas
e que vão ser oferecidas pelos melhores professores. Os professores que têm mais facilidade de transmitir aquele conteúdo na rapidez necessária para todo esse conteúdo caber em 6 anos. Essa é a essência da metodologia tradicional, o conteúdo. Na metodologia ativa, a estratégia já começa a se diferenciar pela matriz. Então, qual o conteúdo que o médico precisa saber para este momento da sua formação? Tá, o conhecimento médico é muito maior, ok, mas desse conhecimento todo, o que ele precisa saber no ato da sua formação? Vai variar muito da região em que ele se forma e onde ele quer atuar. Então, na nossa região, qual é o perfil de médico que nós precisamos formar? A metodologia ativa começa aí, definindo o perfil do egresso, o perfil do médico que a sociedade precisa, no âmbito das ações públicas de saúde, na saúde suplementar e na medicina privada, nas outras formas. Qual é o médico que a nossa região, o nosso território de saúde precisa? Ok. Agora nós temos uma matriz curricular. Agora nós temos capacidade de selecionar o conteúdo médico necessário a transmitir. Ok. Agora nós vamos pensar na melhor forma de transmitir esse conteúdo para o nosso estudante. Preocupamos com o egresso, agora vamos preocupar com o ingressante. Como é o nosso ingressante? Ele é mais novo? Nossos ingressantes, nossos alunos que entram na faculdade são bem jovens, quase adolescentes, que se entendem mais com estratégias pedagógicas, ou nossos ingressantes, os alunos que entram no nosso curso, na nossa região, na nossa escola, são mais amadurecidos, já são adultos e que só aprendem o que interessa. Qual é a motivação que leva à aprendizagem desse nosso aluno? Então, a estratégia de metodologia ativa, ela parte dessa base. Quem eu pretendo formar, como eu pretendo formar, com base como ele chega. É o que nós chamamos de aprendizagem significativa. O que nós vamos oferecer para ele com base no que ele sabe. A outra proposta da aprendizagem significativa é oferecer de forma fracionada e em espiral. Então, vamos oferecer aos poucos e não vamos deixar de retomar cada conteúdo aprendido à medida que conhecimento novo é oferecido. Isso é outra base da metodologia ativa. A metodologia ativa ela precisa transformar esse profissional. Ela precisa transformar esse indivíduo enquanto ele se forma profissional. E o indivíduo, o aluno, ele precisa perceber essa transformação a cada dia que passa da graduação. Essa é outra premissa da metodologia ativa. Então, qualquer estratégia de metodologia ativa, ela precisa permitir ao aluno perceber o seu crescimento. Isso é muito motivador. Nós escolhemos o PBL como uma das estratégias de metodologia ativa. Nós aplicamos outras estratégias de metodologia ativa em outras unidades curriculares para a transmissão de outros conteúdos em que o PBL não se encaixa muito bem. De qualquer forma, praticamente metade da nossa matriz curricular é desenvolvida em PBL. O restante utiliza outras metodologias ativas. Nós não usamos metodologia tradicional. Então vamos ao PBL. O PBL é uma estratégia de metodologia ativa que usa de todas essas premissas que eu te expliquei e é baseado na apresentação ao aluno de um problema de saúde a ser resolvido. Então, o aluno é apresentado ao longo da sua semana de estudo por um tutor, de uma forma bem orientada, bem estruturada, a um problema que o desafia a reconhecer o que ele já sabe de conhecimentos médicos para tentar resolver aquele problema, resolver aquela condição de saúde que foi apresentada. E o permite identificar lacunas de conhecimento, pontos que ele precisa buscar conhecimento para
aprofundar e conseguir resolver em definitivo aquele problema. Todo o estudo da semana, do roteiro semanal de estudo daquele aluno, vai ser baseado em resolver aquele problema que foi apresentado. Isso se aplica até às disciplinas básicas, fisiologia, Exatamente. bioquímica, anatomia. Sim. Então, há uma ação provocadora. Então, o PBL é uma das metodologias ativas que tem essa estratégia provocadora. Uma estratégia provocadora que permite ao aluno, de forma significativa, resgatar o que ele já sabe para resolver aquele assunto e ancorar conhecimento novo em cima do que ele já sabe. O que traz uma base mais sólida para que ele possa recordar, aplicar, criar em cima de todo esse conhecimento a cada vez que ele acessa, durante a sua vida acadêmica e depois na sua vida profissional. Ao longo da semana do PBL, esse aluno vai ter que estudar muito sobre todas as áreas necessárias à produção de conhecimento para oferecer solução para aquele problema. Muitos desses conhecimentos são tocantes à fisiologia, são tocantes à biologia celular, são tocantes aos princípios farmacêuticos, são tocantes à anatomia. E é nesse ponto que entram outras unidades curriculares do curso para dar apoio substancial a esse aluno. Apoio substancial é ter professores capazes de orientar esse aluno ao longo da produção desse conhecimento. Então, se um problema de PBL é lançado para aquela semana de estudo de um aluno que está lá no 5º período do curso, e esse problema versa sobre um paciente com pneumonia, dizendo ao médico, pelo qual o aluno vai se passar, naturalmente, pela forma como o problema é provocativo, esse paciente mostra a sua angústia dizendo que já é o 4º episódio de pneumonia ao longo da vida. E que ele está preocupado de ter o mesmo destino que o pai, que morreu no seu 3º episódio de pneumonia. Então, olha só todo o contexto de cuidado integral e coletivo que esse aluno vai precisar promover solução. Ele vai ter que estudar sobre pneumonia, ele vai ter que estudar sobre formas de diagnóstico, ele vai ter que estudar sobre formas de tratamento e sobre formas de prevenção. Quando ele estiver fazendo esse estudo, muito ele vai conseguir, muito conteúdo teórico ele vai conseguir, acessando as bibliotecas da instituição e assimilando conhecimento por si. Mas ele vai se deparar com certos desafios. A pneumonia comete o pulmão. O que eu sei de anatomia do pulmão? O que eu sei das células que compõem o pulmão? Nesse momento, ele vai ter que ter apoio substancial. Então, tem programado para aquela semana outras atividades em outras unidades curriculares com professores que vão ensinar esse aluno, vão demonstrar para esse aluno como é a anatomia do pulmão, como é a célula do pulmão. Na hora de diagnosticar pneumonia, precisa de exames de imagem, radiografia, tomografia. Será que ele vai conseguir aprender tudo sozinho? Provavelmente não. Talvez ele precise de apoio substancial para interpretar a radiografia para poder identificar a pneumonia lá dentro. É nesse momento que ele vai ter uma atividade de treinamento de habilidade, em que vai ter um professor especializado nisso, ensinando a interpretar a radiografia do tórax. Então, é assim que nós montamos, a construção de conhecimento médico, de competências médicas com essa estratégia chamada PBL. Ele acaba cercando o curso todo o curso acaba sendo desenvolvido para atender ao ensino das grandes áreas em PBL. Tá bom. Doutor, estamos no final da entrevista. Tem muitos alunos, como o senhor bem sabe, que estão pleiteando aí uma vaga no curso de medicina, não só aqui, mas em todos os lugares. Sim. O senhor, como especialista que é, de antemão já lhe agradeço pela sua disponibilidade aqui no segunda, começo de semana, de manhã, doutor Wagner. Que recado o senhor dá para as pessoas que vierem assistir, que estão querendo virar futuros médicos, não só aqui? Aí o senhor abre o seu coração e o senhor está
um especialista em formar médicos e pode ser que tenham médicos de outros lugares que vão ser. Por exemplo, tem amigos meus que seguem o meu trabalho, vão seguir o meu trabalho, que eles são de outras faculdades. Sim. E eles até, eu falei que ele entrevistado, eles perguntaram algumas coisas que eu fiz as perguntas aqui. E que tipo de recado o senhor daria para os futuros médicos? Nós sabemos que nós estamos num momento de transição, é uma sociedade nova, é um mundo novo, a biologia humana ela muda também, o senhor bem sabe isso geneticamente. E não só as outras áreas da saúde, mas a medicina, tudo vai precisar mudar e precisa de um profissional contemporâneo. O que o senhor diria para esse futuro médico? Eu recomendo que aquela pessoa que percebe a sua vocação para o cuidado, que se percebe apta e vocacionada para cuidar da saúde do ser humano e decide fazer isso pela medicina, que ela se preocupe em aprender ativamente. Evite receber conhecimento mastigado. Evite instituições de ensino que oferecem de uma forma passiva conhecimento. Porque sempre que o conhecimento é processado, a pessoa que processou esse conhecimento para oferecer coloca intencionalidade nisso. Então sempre busque escolas médicas que valorizam a sua forma de aprender. Busque também escolas médicas que valorizam a sua forma de aprender e se preocupam em ter certeza que você aprendeu. A escola médica que passa a mão na cabeça do aluno, ela não está preocupada com a sua formação. Ela está preocupada em tê-lo como aluno. Então, ao dedicar-se à medicina, ao escolher a formação médica, escolha a escola médica que você vai cursar por esses dois componentes. Uma escola que se preocupa em como você aprende e se preocupa em aferir se você aprende. Durante a sua formação médica, outro conselho, para você então que decidiu ingressar na carreira médica, outro conselho, mente aberta para todas as possibilidades. Proíba-se de escolher a sua área de atuação antes de se formar, para que você possa usufruir de toda a transmissão de conhecimento e as possibilidades de integração que a sua escola tem. Trazendo isso para o âmbito da nossa escola, nós temos uma quantidade de cursos da saúde enorme. Nós temos uma quantidade de cursos de todas as áreas de formação enorme. Olha quanto networking a ser aproveitado. Olha quanto benchmark a ser feito. Se um aluno de medicina interagir com um aluno da engenharia, quanto conhecimento eles podem produzir para o futuro? É aí que vai nascer o seu diferencial. Então, mente aberta a cada campo de ensino, muito além do ensino médico ao longo dos seus 6 anos de formação. Isso é o que vai te fazer o profissional do futuro. Valeu. Doutor, muito obrigado. Eu te agradeço pela oportunidade. Satisfação enorme, que papo gostoso. Uma conversa muito boa mesmo. Bom. Tirou muitas dúvidas Legal. da audiência. Pessoal, esse aqui é mais um dos episódios aqui do Anderson na Entrevista. Estamos finalizando essa semana a primeira temporada. Agradecer mais uma vez ao Dr. Wagner, coordenador do curso de medicina da Unifev. Então, acho que ele está disposto aí a novos médicos que vierem conversar com ele vai recebê-lo com o maior prazer. As portas estão abertas para conhecer o campus e também conhecer as dependências do curso de medicina. Eu queria muito assistir uma aula para ver como é essa estratégia de metodologia ativa do PBL e de que forma as outras estratégias de metodologia ativa se encaixam com a semana de PBL dos alunos. Vem para cá, pode procurar até pelo departamento comercial. O Sidney do departamento comercial consegue organizar uma visita e fazer ali algumas aulas da semana de PBL para poder ver como é o curso. Estou à disposição. Dr. Wagner, quais são as suas redes sociais? Bom, Wagner Moneda, @Wagner Moneda pelo Instagram. Tá. Gente, esse é o Anderson na Entrevista, a gente fica por aqui. E em breve, www.anaia.com.br. Jornalismo de verdade. Tchau, tchau. Muito